Queda no serviço em comparação trimestral pode ser indício de que chegamos ao patamar mais alto das taxas de juros e que a gente está próximo de uma desaceleração econômica. É disso que a gente vai falar hoje. E se você quer atingir seus objetivos financeiros, você precisa contar com a melhor assessoria de mercado. Preencha o primeiro link da descrição. E meu filho, bom, vamos falar sobre investimentos? Foi divulgado aí o volume de serviços no mês de março, que registrou uma alta de 0,3%, resultado aí um pouco abaixo das expectativas de mercado, que era um avanço de 0,4%. Porém, apesar desses dados positivos, né, em março aí, grande parte dos dados foram por fatores sazonais, grande parte dessa alta foi por conta de fatores sazonais, como o carnaval, com destaque aí para serviços prestados às famílias e transporte. Porém, a média trimestral caiu 0,2% ante o trimestre anterior. E primeiro trimestre de 2025, mostrando esse recuo de 0,2%, comparado ao trimestre anterior, é a primeira retração trimestral desde 2023. Então, tem 2 anos aí que a gente está numa escalada de alta de empregos e agora a gente tem esses possíveis sinais de desaceleração econômica. Porém, né, os analistas colocam aí que esse desempenho ainda não é suficiente para comprometer o resultado do PIB, que é de aumento aí de cerca de 2%, segundo as expectativas de mercado, que deve ser puxado aí principalmente pelo agronegócio, que a gente já comentou muito disso aqui também, que é com relação principalmente à demanda reprimida ali dos Estados Unidos com a China, principalmente ali de soja. E aí em março, esses dados positivos aí atribuídos a fatores sazonais, como o carnaval, pode ser atribuído ali a serviços prestados à família, que teve uma alta de 1,5%, onde ali a gente inclui alojamento e alimentação, e o setor de transportes, que teve uma alta de 1,7%. E esses dados não trazem ainda elementos sólidos para alteração da política de juros do país, ou seja, a gente ainda precisa de uma política de juros restritiva, justamente para continuar nessa tendência de queda, né, nessa tendência aí de retração econômica, para trazer a inflação para o centro da meta, né, que hoje as expectativas de inflação seguem em 5,5%, mais de 2 pontos aí acima do centro da meta, né, que o centro da meta hoje é de 3%, e a gente precisa ter esse controle inflacionário, mas, como a gente está comentando aqui, o cenário é de que no longo prazo, né, no médio prazo aí, a tendência é que a gente chegue num cenário aí que vamos ter um controle maior da inflação, visto que a economia já está dando sinais de desaceleração. E na última reunião do Copom que a gente teve, os diretores foram neutros com relação às próximas decisões de juros do Copom. Apesar aí do último boletim Focus ter colocado a Selic em 14,75, ou seja, já seria o teto aí de altas da Selic para o ano, né, e para esse período aí que a gente está vivendo de alta de juros, o mercado ainda aposta, né, uma parte do mercado ainda aposta numa alta de 0,25 ponto na próxima reunião e uma Selic final de 15%. E aí a gente segue nesse patamar aí de 14,75 ou 15%, não há um consenso de mercado, mas, né, a gente pode cravar que estamos muito próximos aí do fim de alta da Selic. O pulo do gato é justamente aqui aonde vai, né, começar a cortar essa Selic alta desse jeito, né? Se o mercado já está dando sinais de que está começando a convergir para uma queda, a Selic nesse patamar vai ficar até quando, né? Essa é a grande aposta do mercado, que é onde vão começar a cortar juros, né? Alguns apostam para o fim do ano, outros apostam que os cortes de juros vão vir só lá no ano que vem, provavelmente no segundo semestre, caso, né, os dados sinalizem, né, de que já temos espaço para corte de juros. E os movimentos identificados aí na leitura dos dados de serviço apontam, né, que pode se consolidar nos próximos meses, que é justamente essa questão de chegamos ali num patamar tão restritivo que de fato a economia está começando a ceder. Porém, né, essa questão aí de começar a cortar juros e de fato chegamos no ápice ali de Selic, vão depender aí da dinâmica, tanto no ambiente micro quanto no ambiente macro da esfera doméstica, né? Ou seja, deixando em aberto a materialização do desaquecimento da atividade econômica. Destaque aqui para as políticas de fomento do governo, como principalmente ali o projeto de energia, né, que eles estão querendo colocar uma isenção de 100% para as famílias,
né, que tem cadastro ali no CAD único, que hoje já possuem um desconto ali de 65%. Isso aí vai trazer mais preocupações com relação ao fiscal do nosso país e pode aí atrasar com relação às expectativas de inflação, porque isso vai fazer com que o governo gaste mais dinheiro e atrapalhe ainda mais o fiscal. A gente tem também a questão ali dos empréstimos consignados aos trabalhadores, que vem tendo uma adesão muito grande, e isso pode fazer com que no segundo semestre a gente tenha um consumo das famílias mais robusto, que ajuda também a segurar ali a demanda ainda aquecida, né? E as questões fiscais de atingimento da meta do superávit, né, que vem ali voltando para o radar, né, essas questões fiscais do governo, ou seja, o Banco Central puxa a corda para um lado e o governo está puxando a corda para o outro, por conta dessas questões eleitorais aí que a gente vem acompanhando aí dos últimos meses. Então existe esse cabo de guerra aí do Banco Central tentando resolver a questão da inflação por um lado, mas o governo tentando ali colocar a popularidade de volta no radar para justamente em 2026 entrar num cenário de eleições mais tranquilamente. E aí a mesma lógica se vale na questão dos preços, né, com o quadro ainda apontando para uma demanda de serviço aquecida, principalmente com relação a essas demandas que o governo vem querendo colocar no mercado, e aí principalmente aí em segmentos em que o núcleo do IPCA apresenta maior sensibilidade, deixando aí pouca margem para surpresas positivas no curto prazo e reforçando, claro, o cenário de juros em patamares elevados por mais tempo. Aqui, destaque para o setor de alimentos dentro do IPCA, que a gente tem visto que está sofrendo bastante e tem aumentado muito de preço nos últimos meses, muito também explicado pela demanda aquecida globalmente, né? E a gente compete com o mercado internacional, né, justamente ali com relação a preço, né? E para compensar isso, o preço aqui dentro do nosso país tende a aumentar também, é o que a gente tem visto aí, principalmente no café e nas carnes. Então essa é uma das questões aí que faz com que a gente tenha, né, esses juros mais altos por mais tempo, justamente para segurar essa demanda aí e fazer com que o IPCA volte ao centro da meta. Porém, o Bank of America, né, ele soltou um relatório de que ele vê um espaço para a queda de juros no Brasil. O Bank of America coloca que eles são mais dovish, ou seja, são mais brandos, né, com relação ao afrouxo monetário, né, dessa questão aí de dovish ou hawkish, né, justamente isso, dovish é mais brando e hawkish são mais duros ali com relação aos juros, né? Então, eles são mais dovish nesse sentido, do que o mercado aí para projeções em 2026. Eles colocam que em 2026 acreditam que a Selic vai estar na casa dos 11%, enquanto o mercado precifica ali uma Selic próxima a 13%. E eles colocam que acreditam que o Copom chegou no último aumento de ciclo, né, dessa Selic nesse patamar de 14,75, e as próximas reuniões aí podem ser de manter os juros e podem começar a descer os juros novamente em dezembro deste ano, né? Eles colocam que essa compressão nas taxas continuam a beneficiar as ações de proxies de títulos, ou seja, ações que têm comportamentos semelhantes à renda fixa, mas eles colocam que essas avaliações hoje não estão tão evidentes como estavam há um mês atrás, muito por conta dessa alta recente que a gente teve aí na Bolsa nos últimos dias. E os analistas aí citam ações dos setores de transporte, utilities, né, que são ali ações de concessões de energia e saneamento, shoppings e telecomunicações como boas alternativas. E aí para o setor de transporte, o Bank of America destaca aí capturar oportunidades que estão atrasadas, ou seja, ações que ainda não subiram nesse atual cenário, enquanto as ações de bond proxies, né, subiram 8% no último mês. Já as ações de utilities, elas subiram 23% no acumulado do ano, em comparação com 13% do Ibovespa. O banco vê ainda ações sendo negociadas abaixo da média histórica em relação aos títulos brasileiros, né? Em relação aos shoppings, né, o banco destaca sempre olhar para operações que são sólidas no setor e que ainda aguarda algum gatilho para subir de preço aí, nas suas ações. Ou seja, apesar das tendências operacionais sólidas no primeiro trimestre,
os aluguéis seguem atrás aí do crescimento das vendas, que é um gatilho muito positivo nesse sentido. E eles esperam que o segmento de alta renda, que é um segmento mais defensivo aí em patamares de juros altos, como é o que a gente está hoje, falando de varejo como um todo, tenha um desempenho superior. E por fim, eles permanecem otimistas com relação ao Telecom da América Latina, colocam dois principais motivos, né? O primeiro, que essas ações têm aí um pagamento sólido de dividendos, com rendimento médio acima de 9% para 2025, e segundo, que são umas tendências de mercado positiva para esse ano. E também aqui destaque em renda fixa, né, pensando aí em alocações de mais médio prazo, os pós-fixados, que são excelentes alocações aí para capturar essa alta de juros, né, que a gente ainda tem Selic em 2 dígitos por muito tempo, apesar de se discutir no mercado quando que vão começar a baixar juros, porque a gente já chegou muito próximo do teto, ou já estamos no teto de Selic, e a discussão é justamente quando a Selic vai baixar, mas a Selic ainda segue em 2 dígitos por muito tempo, porque a inflação ainda está um pouco longe do centro da meta. Então, para aproveitar, capturar essa Selic ainda alta, alocações ali pós-fixadas podem ser bem interessantes aí para pensando em médio prazo. E pensando em longuíssimo prazo, o IPCA+ sempre é bem-vindo, justamente aí porque a gente está num período de muito estresse e taxas muito altas. A gente viu isso somente em 2014, 2015, quando a gente passou por aquela turbulência política toda e o mercado estressou na mesma magnitude, tivemos taxas parecidas com o que a gente tem hoje de IPCA+. Então, IPCA+ 7, IPCA+ 6,5, pensar em rentabilidade real ali de 6, 7%, são taxas muito altas. E para você alocar ali de forma completa, entender qual a porcentagem ideal para o seu perfil de investimento de cada tipo de ativo que a gente comentou, você precisa contar com a melhor assessoria de mercado. Então, já preenche o primeiro link aqui da descrição para a gente montar a melhor carteira de investimentos de acordo com o seu perfil. Mas e para você? Estamos no fim da Selic, a gente vai ter corte de juros ainda esse ano? Comenta aqui. E no vídeo de hoje é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu!